muito bem-vindas e muito bem-vindos a este webinar. Olá, doutora Ana. Boa tarde. Confirmadíssimo, ouço-a, vejo-a, está tudo impecável. Ok, obrigada. Olha, antes de darmos início a esta sessão, doutora Ana, permita-me só falar aqui um bocadinho com a nossa audiência, de forma muito breve, porque não é a mim que eles me querem ouvir, eles e elas, mas assim de uma forma muito breve eu vou só fazer aqui vou dar alguns alertas em relação à estrutura desta sessão e pronto, e entretanto depois, de forma muito breve, passarei a palavra à doutora Ana Coimbra. E antes de tudo mais eu quero agradecer a confiança demonstrada para vos ter aqui numa quinta-feira que antecipa para muita gente aqui o início de um período de férias, o que significa que estamos todos já muito pressionados com as tarefas todas que temos que deixar despachadas antes de podermos ir para umas merecidas férias. Portanto, muito obrigada pela vossa disponibilidade e por estarem aqui hoje. Este webinar terá a duração de 2 horas, sendo que a primeira hora e meia estará totalmente entregue à doutora Ana Cirares Coimbra, portanto, ela vai ser a timoneira desta sessão, no sentido de nos trazer a luz sobre os aspectos processuais no regime jurídico das contraordenações económicas. Fim dessa hora e meia, encontrar-nos-emos aqui para os últimos 30 minutos, onde será possível nós trocarmos, então, algumas reflexões, tendo por base as questões que já nos lançaram a quando da vossa inscrição, mas também, e convido a todos, as questões que podem vir a colocar aqui no nosso chat enquanto decorre a sessão. Ora bem, e então, em relação ao tema propriamente dito, o que é pretendido nesta hora e meia? O tema de hoje, a doutora Ana, quando lhe lançámos o repto e o convite para estar aqui hoje connosco, pela pertinência que este tema assume, sobretudo para os profissionais que estão envolvidos na instrução e na tramitação de processos contraordenacionais e que estão sujeitos aqui ao rigor técnico e ao rigor jurídico muito associado à aplicação do próprio regime, disse-nos é importante que esta sessão permita a todos compreender o desenvolvimento do processo de contraordenações, sobretudo aqui com enfoque na fase administrativa. E este é o grande objetivo da sessão. Portanto, esta hora e meia pretende, sobretudo, levar a aprofundar aqueles que são os principais aspectos processuais do regime jurídico das contraordenações, mas, sobretudo, na fase administrativa do processo. Para quê? Pretendemos que, no final, todos os profissionais que aqui estão connosco sintam que podem ter uma atuação mais segura, mais consistente, juridicamente mais fundamentada, e se me permite, eu até partilhava aquilo que conversámos no prelúdio desta sessão. Aqui há um dia, dizia-me a doutora Ana, veja lá, este regime jurídico já está em vigor há 5, 6 anos, não quero cometer nenhuma imprecisão, e ainda assim, ainda se consegue encontrar processos de contraordenação com legislação revogada. Portanto, não é o tempo que nos traz, não é o tempo em que não é o tempo de lançamento do regime jurídico que faz a diferença. O que faz a diferença são estes espaços em que conhecemos de forma mais aprofundada aquilo que são os enquadramentos jurídicos, sobretudo nesta matéria das contraordenações económicas. Ora bem, não roubando mais tempo, antes de iniciarmos a sessão, gostava também de vos dar uma palavrinha sobre a doutora Ana Cirares Coimbra, que sabemos que é conhecida de muitos, porque também sabemos que muitos vêm precisamente por causa do seu nome, e então permitam-me só dizer que a doutora Ana Cirares Coimbra é mestre em Direito Judiciário e em Administração Pública pela Universidade do Minho. Encontrando-se atualmente a desenvolver o seu doutoramento em Ciências Jurídicas Públicas nesta mesma instituição que eu também considero casa. É jurista em funções públicas desde 2001 e exerce atualmente funções como coordenadora do Gabinete de Processamento das Contraordenações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
É ainda investigadora na área do direito administrativo e das contraordenações e é formadora especializada nestes domínios e autora em diversas publicações. É esta sólida experiência académica e profissional que lhe traz uma perspectiva particularmente qualificada no que diz respeito aqui aos aspectos processuais do regime jurídico das contraordenações económicas, tema esse que nos traz aqui hoje. E, portanto, doutora Ana, agradecemos-lhe muito a sua presença, a sua disponibilidade sobretudo, também esta vontade de trazer esclarecimento sobre o tema e agora estará, como lhe disse, ao comando desta sessão. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer à Incurso esta oportunidade para colaborar connosco e as elogiosas palavras da doutora Marisa Moreira, Merecidas. Portanto, teve aqui a bondade de dizer aqui umas amáveis palavras em relação à minha pessoa. Eu, como a maioria de vós, sou colega, portanto, a minha carreira começou como técnica superior na administração pública e o meu percurso é realmente nessa condição, razão que me fez também ter interesse em estudar aqui determinadas matérias e a minha preocupação, de facto, na formação que tenho vindo a ministrar é conciliar essa a formação teórica com a aplicação prática do direito, que é sempre aquilo que nós, profissionais, quando fazemos formação na administração pública, procuramos, no fundo, essa visão prática, depois aqui com algum respaldo legal para fundamentarmos as nossas propostas de decisão. Claro que nestas 2 horas não podemos ter a ambição de abordar em detalhe o regime geral, o regime jurídico das contraordenações económicas. Eu, efetivamente, costumo dar uma formação unicamente só sobre o diploma. No entanto, procurarei aqui sintetizar aquilo que são as principais novidades, no fundo, associadas a este regime. Quando há pouco a doutora Marisa referia que nós tivemos uma reunião prévia e que eu ainda encontrava a menção à legislação revogada, partilho aqui convosco e certamente provavelmente alguns de vós que também recebem os autos de notícia por contraordenação, isso também acontece, e é encontrarmos nos autos de notícia por contraordenação que são designadamente levantados por autoridades policiais, ainda que, grosso modo, eu diria que 90% já estão adequados à legislação em vigor, mas ainda encontro pontualmente algum auto que ainda menciona a legislação revogada e, portanto, já estamos em 2026. O Decreto-Lei 9 de 2021 é, como a própria data do diploma indica, de 2021 e, portanto, ainda temos esta realidade que eventualmente poderá já ter acontecido convosco. E depois, como é também habitual, sempre que sai um diploma, e neste caso havia aqui uma vacatio legis de 180 dias, há sempre ali um período em que ainda está tudo a levitar sobre o que é que vem aí e a espuma dos dias não nos deixa debruçar sobre aquilo com maior profundidade. E de repente os autos começam a crescer e nós vamos ter que pegar neles já à luz do novo regime jurídico. Por uma questão de melhor organização, eu vou partilhar aqui convosco um PowerPoint que depois vos será disponibilizado no final da nossa sessão aqui pela organização da Incurso, que no fundo é apenas um guião dessas tais principais novidades do regime jurídico das contraordenações económicas que eu vou trazer aqui. As eventuais questões, como disse a doutora Marisa, que queiram colocar, deverão fazê-lo através do chat. Claro que, atendendo a que temos aqui
pelo menos neste momento, um universo de aproximadamente 260 pessoas, não será execuível. Vamos, em teoria, dizer que estas 260 pessoas possam colocar uma questão, compreenderão que não será execuível uma resposta individualizada, mas a Incurso tem a gestão, ou fará a gestão dessas questões, e tentaremos aqui, pelo menos, procurar responder àquelas que possam ter sido as mais colocadas. Portanto, deixo também aqui esta nota. Assim sendo, e sem mais delongas, vou então passar a partilhar convosco o PowerPoint. Diga, doutora Marisa. Sim, eu estava mesmo só à espera que o fizesse, só para garantir que estamos a ver bem a projeção, e entretanto também vou sair. Para já Muito ainda bem. não, mas é isso mesmo, reforçando, portanto as questões podem ser colocadas, entretanto eu e a equipa, eu e a Inês estamos aqui, vamos entretanto colher, e depois no final, naqueles 30 minutos, sim, aqui traremos as questões. E reforço o que a doutora Ana disse, sim, será disponibilizada a apresentação, sim, no final, não é no final da sessão, mas provavelmente amanhã ou no início da próxima semana terão a disponibilização destes elementos na vossa caixa de e-mail com que se registaram. Doutora Ana, ainda não estou a ver a sua apresentação. Sim, vou começar a partilhar. Estava à espera que a doutora Marisa terminasse. Está. Sim, sim. Mostre-me só se está tudo bem. Ok, está ótimo. Está perfeitamente visível. Muito bem, então Pronto. vou dar Boa início sessão. à sessão. Obrigada. Eu vou ultrapassar aqui a minha apresentação, dado que ela já foi feita pela doutora Marisa, e dizer precisamente, para aqueles que eventualmente seja o primeiro contacto estejam a ter com este regime jurídico, que o regime foi aprovado pelo Decreto-Lei 9/2021, de 29 de janeiro. Daqui por diante, e de forma abreviada, referir-me-ei ao mesmo como RGCE, e entrou em vigor, como eu referi há pouco, no dia 28 de julho de 2021. Portanto, havia aqui um período de vacatio legis de 180 dias. E, portanto, desde julho de 2021 que temos então este novo regime jurídico das contraordenações económicas em vigor. Eu gostaria de referir, só como mera observação, que, na verdade, este diploma vem na sequência de uma tendência que é verificada com a dimensão que assumiu o Estado Social e a necessidade de regulação, designadamente da atividade económica, fez com que o regime geral das contraordenações deixasse de ser, no fundo, o único diploma legal relativo às contraordenações. E, portanto, o que nós temos vindo a assistir nas últimas décadas é a uma proliferação de regimes jurídicos de contraordenações sectoriais. Por essa razão é que vocês, se forem verificar, inclusive, logo no início, os primeiros artigos, designadamente o artigo 1º, número 3, do regime jurídico das contraordenações económicas, o que é que vem referir este número 3? Não constituem contraordenações económicas, nomeadamente as contraordenações nos setores ambiental. Nós, como sabem, temos uma lei quadro das contraordenações ambientais. No setor financeiro, nós temos, por exemplo, na área dos valores mobiliários, o Código de Mercado dos Valores Mobiliários, também com um regime contraordenacional próprio. Ao nível fiscal, temos o regime geral das infrações tributárias, como sabem, e depois também temos o regime jurídico da concorrência e as contraordenações no âmbito da segurança social. Portanto, em todas estas matérias encontramos efetivamente legislação sectorial específica, como aliás
o Código da Estrada, que é, no fundo, um diploma que também já todos conhecemos e que também tem o regime das contraordenações rodoviárias, e isto só para dizer que a aprovação deste regime jurídico das contraordenações económicas vem na senda desse movimento de codificação sectorial, neste caso para as contraordenações económicas. É sabido que para a aprovação deste regime houve um grande impulso por parte da ASAI, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, porque esta autoridade se debatia com o problema de ter que aplicar uma série de diplomas em diversas áreas e que depois tinham cada um as suas particularidades, o que dificultava depois a instrução processual e o desenvolvimento processual desses procedimentos. E, portanto, houve aqui, no fundo, um grande empenho da ASAI na aprovação deste regime, porque, em bom rigor, conseguiram condensar aqui, apenas num regime jurídico, toda a tramitação processual. E é a isso que eu me vou referir de seguida. Sendo certo, porém, que se mantém aqui aquilo que eu hoje chamo de uma incongruência, que é incongruência essa que é transversal a todos os regimes sectoriais, que é apresentarem uma norma que prevê identicamente o que está aqui referido. Em tudo quanto não se encontre previsto, neste caso no regime jurídico das contraordenações económicas, aplicar-se-á subsidiariamente o regime geral das contraordenações aprovado pelo Decreto-Lei 433/82. E, de facto, eu considero que isto hoje é razão de incongruência e de dificuldades na aplicação da lei, porque o que é que nós verificamos? Atendendo a esta proliferação de regimes sectoriais, aquilo que supostamente deveria ser um regime processual comum às contraordenações, nós na verdade não temos. Porque na prática, e quem tramita contraordenações penso que terá essa sensibilidade, se nós, por exemplo, ao nível do direito penal e processo penal, só temos um Código de Processo Penal, como também no direito civil só temos um Código de Processo Civil, porquê é que nós não temos só um Código de Processo para as contraordenações? Não há nenhuma razão para tal, porque nós estamos a falar aqui da tramitação processual de contraordenações. Do ponto de vista jurídico, salvo alguma particularidade que me esteja aqui a escapar, daquilo que seja a instauração do processo, as garantias processuais conferidas ao arguido e os meios de impugnação, não me parece que o facto de ser ambiente ou económicas ou segurança social justifique aqui uma distinção de regimes jurídicos. Portanto, acho que de facto é algo que o legislador vai ter que pensar, porque isto cria de facto esta diversidade que confunde, cria insegurança jurídica, não só muitas vezes nas próprias autoridades administrativas, que quando há mais do que uma autoridade administrativa com competência, ficam na dúvida se me cabe a mim tramitar ou se cabe à IGAMA-LOT ou se cabe à ASAI, e nos próprios advogados que, ao terem que representar alguém que foi constituído arguido num processo de contraordenação, ficam ali um bocado à nora com aquilo que devem invocar na defesa do ponto de vista do regime jurídico aplicável. Vejam só que, por exemplo, eu já tive um mandatário que num processo que se regia precisamente por este regime jurídico, me veio invocar
como enquadramento legal o regime geral das infrações tributárias. Portanto, e eu disse, bem, este colega, de facto, foi pegar na minuta que já tinha feito para as infrações tributárias e aqui vai disto e manda para as contraordenações económicas. Portanto, esta insegurança jurídica e até desconhecimento reflete-se depois na própria utilização dos instrumentos processuais idóneos que deverão ser aplicados nessa tramitação. E passando então agora a uma descrição daquilo que eu procurei sintetizar como principais novidades do regime jurídico das contraordenações económicas. Desde logo, e como eu disse, atendendo a esse impulso dado pela ASAI, procurou-se neste diploma criar aqui um regime substantivo e adjetivo comum a todos os ilícitos contraordenacionais económicos. Portanto, e vou demonstrar de seguida como é que o legislador conseguiu essa harmonização. Portanto, procurou-se aqui, logo como primeiro objetivo essencial, esta uniformização do regime substantivo e adjetivo. Como sabem, nós no regime geral das contraordenações, o que é que temos? O artigo 32, salvo erro, que naquilo que não estiver previsto no âmbito do direito substantivo se aplica exatamente, aplicam as normas do Código Penal, como sabem, isto no regime geral das contraordenações, e o 41, na parte do processo, remete-nos para o direito processual penal. Aqui encontramos então esse esforço de harmonização, conciliando num único regime, regimes substantivo e adjetivo. E como é que o legislador fez então esta harmonização num regime comum? Tipificou como contraordenação económica todas as situações abrangidas nas alterações efetuadas pelo Decreto-Lei número 9/2021, de 29 de janeiro, a toda a legislação referenciada no número 2 do artigo 1º deste diploma. E se vocês consultarem este Decreto-Lei 9/2021, vão encontrar logo lá na parte inicial aproximadamente 170 diplomas legais que foram objeto de alteração para esta conformação ao regime jurídico das contraordenações económicas, que se concretizou tipificando então nesses diplomas específicos que aquilo que anteriormente a redação era constitui contraordenação XPTO, agora aparece constitui contraordenação económica, e depois vamos ver ainda o que é acrescentado, e, portanto, a partir desta tipificação como contraordenação económica, é estabelecida esta conformação a este novo regime jurídico. E, se vocês forem consultar, então, o artigo 1º, número 1, vão encontrar precisamente explícito lá: o presente regime é aplicável às contraordenações económicas que sejam qualificadas por lei como tal. E, à semelhança também do que acontece no regime geral das contraordenações, o número 2 do artigo 1º deste regime define, então, o conceito de contraordenação económica. E o que é que nós encontramos, então, nesta noção de contraordenação económica? Constitui contraordenação económica todo o facto ilícito e censurável que preencha um tipo legal correspondente à violação de disposições legais e regulamentares
qual é aqui a especificidade é que se prenda com o exercício de atividades económicas, e aqui abrange quer o setor alimentar, quer não alimentar, e para o qual se preveja uma coima. Portanto, encontramos aqui os demais elementos de contraordenação previstos no regime geral das contraordenações, apenas com esta particularidade que decorre de corresponder esse facto ilícito à violação de normas relacionadas com o exercício de atividades económicas. Este, portanto, foi o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar relativamente ao regime em causa. Segundo aspecto, encontramos aqui algo que encontrávamos em outros diplomas, como eu me referi, o caso do Código da Estrada e da Lei Quadro das Contraordenações Ambientais, que é também a classificação das contraordenações em função do seu grau de gravidade, portanto, em função da sua gravidade. E o que é que temos? Temos contraordenações muito graves, contraordenações graves e num inferior nível de gravidade as contraordenações leves. Portanto, temos aqui 3 níveis de gravidade que também são uma novidade que certamente, como no meu caso, portanto, eu posso dizer-vos que no caso do serviço onde eu exerço funções, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, só aplico um diploma, que é o regime jurídico da segurança contra incêndio em edifícios, que também, portanto, foi objeto de harmonização aqui para o regime jurídico das contraordenações económicas, e se na versão anterior a esta nova redação nós não tínhamos esta classificação, passamos também a ter esta classificação. Gostaria apenas aqui de partilhar convosco uma percepção que é apenas minha, portanto, não vincula em qualquer momento a minha autoridade, portanto, eu faço esta minha observação enquanto investigadora na área das contraordenações e como jurista. Eu não encontro, com o devido respeito pelo legislador, grande coerência nesta classificação. E eu vou-vos dar um exemplo prático muito simples. Só para vocês verem como é que a lei, na prática, se pode tornar injusta. Eu acho que, de facto, aquilo a que eu me referi há pouco do esforço de harmonização não se materializa numa proporcionalidade ou adequação da moldura de coima ao ilícito praticado. E vou-vos dar um exemplo precisamente, como eu dizia, em matéria de segurança contra incêndio. A falta de, a não manutenção dos extintores de incêndio, portanto, há uma norma da qualidade que obriga a que os extintores de incêndio sejam objeto de uma manutenção periódica e é considerada a não realização da manutenção dentro desse prazo uma contraordenação leve. No caso das pessoas singulares, esta contraordenação leve tem uma moldura de coima que vai entre um mínimo de 150 euros e o máximo de 500. E depois é considerado contraordenação grave a inexistência de extintores de incêndio num estabelecimento. A inexistência de extintores de incêndio tem uma moldura de coima para pessoas singulares que vai de um mínimo de 650 euros a um máximo de 1.500. Um extintor de incêndio, e eu diria que o preço de um extintor andará aí na casa dos 40, 50 euros. E a pergunta que eu coloco é: 650 euros como valor mínimo de uma coima
para a falta de um extintor, quando um extintor custa no máximo 50 euros, é proporcional? Isto só para vos exemplificar. E pior ainda, nessa mesma contraordenação e na existência do extintor, existe outro facto que cabe nesse tipo, porque a redação da norma diz: e na existência deficiente funcionamento ou instalação. E portanto, nessa mesma grave, que é a inexistência de extintores, também faz parte ou é considerado o mesmo tipo de ilícito não ter o extintor colocado a uma determinada altura do solo. E, portanto, isto quer dizer que nesta situação, em que até está lá o extintor, é mais grave não ter o extintor, poderá suceder que quem tem o extintor, mas que por 5 centímetros não está à altura prevista na lei do solo, também vai ter que pagar uma coima de 650 euros, no mínimo. Eu vou-vos já mostrar aqui, e é considerado grave também. Portanto, eu lamento dizer isto, como eu disse, aquilo que eu estou a dizer vincula-me apenas a mim, na minha visão crítica deste regime jurídico. Acho que, no fundo, desculpem dizer isto em linguagem mais vernacular, meteram isto tudo num saco comum para resolver ou agilizar aqui a tramitação processual. Mas depois, na prática, é assustador olhar para estas molduras de coima para situações não raras vezes. Eu dou-vos aqui este exemplo das condições de segurança contra incêndio em edifícios, mas estamos a falar aqui de algumas situações que eu considero que são de lana caprina e que estão aqui com molduras de coima, a meu ver, claramente acima daquilo que seria adequado. E, portanto, violando aqui o princípio da proporcionalidade na minha ótica. Portanto, aquilo que eu digo, como referi, apenas me vincula a mim. Depois, um terceiro aspecto é, de facto, uma alteração nos limites mínimos e máximos da coima, que nós vamos ver aqui, neste caso, a aplicar em função da dimensão das pessoas coletivas. Isto já acontecia, por exemplo, em matéria de infrações da segurança social e laborais e contraordenações laborais e da segurança social. Também encontrávamos esta situação. Encontramos também ao nível da proteção de dados pessoais e encontramos aqui também no regime jurídico das contraordenações económicas. E encontramos então, claro que eu refiro-me aqui à questão das pessoas coletivas, porque quanto às pessoas singulares, não há aqui nenhum aspecto particular a referir. Portanto, é apenas enquanto no regime geral das contraordenações nós não encontramos esta diferenciação e temos, portanto, a aplicação a pessoas singulares ou pessoas coletivas ou equiparadas, aqui encontramos esta diferenciação, sendo que depois o artigo 19 faz ali uma equiparação para efeitos de qualificação de outras entidades que não têm natureza empresarial, mas que são equiparadas para efeitos de delimitação da moldura de contraordenação aplicável à dimensão de uma empresa. Portanto, temos então os limites das molduras de coima em função da dimensão da pessoa coletiva, grande empresa, média empresa, pequena empresa e microempresa. Partilho também convosco aqui só um outro aspecto particular, que é o legislador aqui, para não deixar que, no fundo, uma autoridade competente
deixe de instaurar o processo de contraordenação, estabeleceu ali uma cláusula de salvaguarda numa determinada norma. Aqui, portanto, como eu referi também no início da sessão, não irei detalhar o regime, portanto, exaustivamente, pelo tempo que temos disponível, mas farei aqui umas pequenas alusões a estes aspectos particulares. O legislador veio efetivamente criar ali uma cláusula de salvaguarda, dizendo algo do género que, se no momento da fiscalização ou no momento em que se levanta o auto não for possível apurar a dimensão da empresa, que a moldura aplicável será da média empresa, sendo que numa fase posterior, oficiosamente ou a requerimento do arguido, essa moldura possa ser alterada, porque, por exemplo, o arguido vem provar que é uma microempresa e não é uma média empresa. E então nós, no fundo, temos que reformular a notificação nesse sentido. Mas eu vou-vos dizer, eu procuro. Depois há aqui um aspecto que é, por exemplo, acredito que existam autoridades administrativas como a ASAI que tenham, através de protocolo ou outra situação de colaboração com outras autoridades administrativas, acesso a alguma base de dados que permita confirmar se aquela empresa é pequena, micro ou média. Estas autoridades, como a ASAI, terão certamente a sua vida facilitada, porque não incorrem neste trabalho adicional, que é, no fundo, notificar alguém como média empresa e depois ter que reformular a notificação quando é uma microempresa. No meu caso, por exemplo, como não tenho, apesar de já terem estado diligências no sentido de tentar obter esse acesso a uma base de dados centralizada com esta informação, ainda não obtive uma resposta suficientemente, portanto, clarificadora. O que acontece é que procuro, antes de notificar o arguido, pedindo colaboração, nomeadamente à autoridade policial, quando eles não identificam a moldura, que façam esse aditamento ao auto de notícia, sob pena de um dia destes, eu digo isto a brincar, algum dos meus arguidos, quando abrir a notificação, ter um infarto, porque, por causa da falta de extintor, lhe vai aparecer uma moldura de coima na ordem dos 4.000 euros ou uma coisa que o valha por não ter um extintor. Portanto, é inacreditável, mas se nós formos a fazer uma interpretação à letra da lei, na prática podemos fazer isto, ser identificada, por exemplo, uma sociedade unipessoal que nós até pelo nome pensamos, uma sociedade unipessoal à partida deve ser micro, mas eu não posso, se não vem lá identificada a moldura, eu não posso, a olhómetro, achar que as contraordenações não se tramitam por achismos. E, portanto, das duas, uma, ou adotam um procedimento semelhante ao que eu referi e dá-vos mais trabalho, ou então, como eu disse, digo em tom de brincadeira, mas isto de facto são as incongruências da lei, corremos o risco, para não deixar o processo sem ser tramitado, o legislador, no fundo, que impõe aqui a autoridade, se não tiver conhecimento no momento da instauração da moldura aplicável, imputa pela moldura da média empresa. Portanto, gostaria aqui também de efetuar este parênteses. E então, quando eu falava no AVC, de facto, se formos designadamente para as contraordenações graves e muito graves,
estamos a falar aqui de molduras bastante elevadas. E, portanto, este é o quarto aspecto inovador, não para melhor, no meu entendimento, dos novos limites mínimos e máximos da coima. Então, começando pelas mais graves, sendo certo que, por exemplo, no caso do regime da segurança contra incêndio em edifícios, nós só temos graves e leves, não temos muito graves, mas teremos aqui certamente situações de pessoas que estejam a assistir a esta formação que tenham também contraordenações muito graves. Nas muito graves, vejam que, no caso das pessoas singulares, podemos ter, portanto, temos moldura entre 2.000 a 7.500 euros, mas vejam, por exemplo, que no caso de uma média empresa, a moldura mínima de coima está na ordem dos 16.000 euros. Portanto, já nem vou falar ali na pequena empresa 8.000 euros. Portanto, vejam bem os valores da coima mínima que admite o pagamento voluntário. Estamos a falar aqui para pequenas e microempresas, estamos a falar de valores muito relevantes e que podem efetivamente ter um impacto significativo na atividade de uma empresa. Se forem então em situação de concurso, de contraordenações, ainda que o cúmulo jurídico possa efetivamente beneficiar o arguido, não deixam de ser aqui montantes muito relevantes. Isto para as contraordenações muito graves. Depois, nas graves, como veem, por exemplo, e voltando aqui àquele exemplo da média empresa, temos uma moldura na ordem dos 8.000 euros e para uma pessoa singular estamos a falar de 650 euros, que, por exemplo, para pequenos estabelecimentos de comércio e de restauração e bebidas, em muitos casos que já vivem ali na linha d'água, também acaba por ser um valor significativo. E o mesmo se diga os 1.700 euros para a microempresa. E depois temos aqui as contraordenações leves, por último, aquelas em que as molduras de coima são mais leves, como o próprio nome indica. No caso das pessoas singulares, o mínimo de 150 euros e depois vai escalando ali ligeiramente, mas de facto vemos aqui a disparidade ou a forma como escala a moldura contraordenacional da leve para a grave e da grave para a muito grave, então. E isto, do ponto de vista da atividade económica, pode ser muito relevante. E também faço aqui um parênteses adicional relativamente à seguinte questão. A jurisprudência já se pronunciou em acórdão uniformizador de jurisprudência, e agora aqui, se não me falha a memória, salvo erro, foi em matéria de contraordenações ambientais, que se o legislador, por defeito, entendeu qualificar as contraordenações de acordo com a respectiva gravidade, diferenciando-as entre leve, grave e muito grave, não pode o aplicador do direito vir a diminuir essa gravidade. E esta fundamentação valeu para o quê? Para não admitir a aplicação da admoestação a uma contraordenação classificada pelo legislador como grave. E porquê? Como sabem, os pressupostos de aplicação da admoestação são que se trata uma contraordenação de reduzida gravidade e com reduzida culpa do agente. Portanto,
Se o próprio legislador já classificou a contraordenação como grave, nós, enquanto autoridade administrativa, não podemos desclassificar essa gravidade para ademoestar uma contraordenação. O que é mais um argumento, a meu ver, para entender que, de facto, a forma como se fez esta harmonização para um regime comum, na prática, acaba por redundar em injustiça, porque pode acontecer efetivamente haver aqui situações em que, mesmo que uma contraordenação esteja classificada como grave, que, analisada a situação em concreto, se justificasse uma admoestação e, à luz desta interpretação deste acórdão uniformizador de jurisprudência a que eu me refiro, efetivamente, a autoridade administrativa não poder admoestar esta contraordenação. Devo, no entanto, também me compete referir aqui que este acórdão que eu referi foi proferido pelo Supremo Tribunal de Justiça, portanto, no âmbito da jurisdição comum, mas houve, em sentido divergente, um outro acórdão uniformizador, neste caso proferido pela jurisdição administrativa, no caso o Supremo Tribunal Administrativo, no âmbito do regime geral das infrações tributárias, que se pronunciou em sentido diferente, ou seja, que era admissível admoestar mesmo para contraordenações graves. Portanto, como veem, na própria jurisdição, estamos a falar aqui da jurisdição comum por um lado e da jurisdição administrativa e fiscal por outro, encontramos também posições diferentes, sendo certo que neste acórdão do STJ a que eu me referi, há uma declaração de voto vencido de um juiz conselheiro sobre esta interpretação. Mas, portanto, deixar aqui também esta nota do que é que pode significar a admoestação. Não confundir do que é que pode significar ou não a aplicação da admoestação. Não confundir com uma figura que eu irei referir aqui, que é a advertência, que é também uma novidade aqui do regime jurídico das contraordenações económicas. Antes de falar na advertência, porém, vou falar aqui em algo que nós já fazíamos no âmbito do regime geral das contraordenações, ainda que não com a sua previsão expressa, mas no momento da elaboração da proposta de decisão, o que nós fazíamos e continuamos a fazer é uma apreciação da factualidade objetiva e do elemento subjetivo para, efetuada essa avaliação, dentro da moldura de coima prevista, estabelecer então a moldura aplicável e, no fundo, agravar ou não a coima concreta em função da ponderação dessa factualidade e de grau de culpa do agente. Ainda que nessa apreciação administrativa este exercício fosse ou devesse ser efetuado, o que é certo é que o regime jurídico das contraordenações económicas, de forma expressa, tem aqui duas normas, uma que se refere à agravação especial da coima e outra à atenuação especial da coima. Relativamente à atenuação especial da coima, ela acontece quando existam circunstâncias anteriores ou posteriores à prática da contraordenação, por exemplo, quando o arguido perante a prática do ilícito
se apresse a repor a legalidade e, no fundo, a corrigir aquilo que deu origem à instauração do processo e que, no fundo, como refere a norma aplicável, diminuam a ilicitude do facto, a culpa do agente ou a necessidade de aplicação da coima. Claro que, como a própria norma indica, a atenuação especial da coima não é isentar o infrator da sua aplicação. É como o próprio nome indica, se nós temos uma moldura de coima, vamos atenuar, por exemplo, reduzindo para metade, como acontece com o Instituto da Negligência, no fundo, ressalvo aqui que, na prática, aplicando uma situação concreta, o que nós podemos ter é, vamos imaginar que em sede de proposta de decisão se conclui que aquela contraordenação foi praticada com negligência. Nos termos da lei, quando é praticado com negligência, a coima é reduzida à metade. Mas, se ainda assim existirem essas tais circunstâncias anteriores ou posteriores que justifiquem a atenuação da coima, o que é que vamos ter aqui? No fundo, vou pôr isto entre aspas, uma dupla redução. Vamos ter a redução a metade da moldura por negligência e depois ainda a redução a metade por força da atenuação especial da coima. Portanto, nada impede que, na prática de uma contraordenação com negligência, a atenuação especial da coima seja a mesma efetuada nesse exercício. Contrariamente à atenuação especial, podemos ter a agravação especial da coima. E aqui entendeu o legislador que esta agravação pode ocorrer em duas situações. Quando a atuação do agente ou a sua omissão tenha causado, e portanto houve aqui uma preocupação particular do legislador com a saúde ou a segurança das pessoas ou bens, portanto, tem que ser uma situação em que o ilícito tenha causado dano na saúde ou segurança das pessoas e bens, ou ainda quando o agente retire da infração um benefício económico calculável, e portanto aqui é um pressuposto que esse benefício económico seja quantificável, porque se não existirem elementos para essa quantificação, nós não podemos fazer este agravamento. E, portanto, quando o agente económico retire da infração um benefício económico calculável superior ao limite máximo da coima e não existirem outros meios de o eliminar, essa eliminação do benefício económico ocorrerá através da elevação da moldura máxima da coima até esse limite. E, portanto, aqui são os dois casos em que se poderá verificar a agravação especial da coima. Depois, outro dos aspectos importantes nesta lei, neste caso, que beneficia a autoridade administrativa, beneficia no sentido em que dá mais tempo à autoridade administrativa para decidir em tempo útil, é a alteração dos prazos de prescrição do procedimento e da coima. É um desabafo que eu também faço aqui e costumo fazer nas minhas ações de formação, pelo menos sinto, até por informação que vou recebendo dos meus formandos, que infelizmente as contraordenações continuam a ser o parente pobre das organizações. A única instituição, e eu penso poder afirmar isto, em que tal não acontece será
na ANSR, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, em que eles até fazem outsourcing da tramitação processual, portanto, recorrem a estruturas de advogados que trabalham exclusivamente em regime de contratação pública, portanto, é lançado um procedimento, concorrem as sociedades de advogados e depois têm lá os seus advogados a tramitarem estes processos, porque de facto o volume em massa que acontece nas contraordenações rodoviárias, atendendo à escassez de recursos para o efeito, só desta forma é que é viável. Mas, infelizmente, e falando, por exemplo, dos municípios, a maior parte dos municípios não tem essa capacidade financeira e, em muitos casos, eu também digo isto a brincar, que ninguém me leva a mal, os senhores presidentes de Câmara não estão para andar aí a aplicar coima a eleitores que vão ter um peso na sua reeleição. Portanto, o melhor é deixar os processos a marinarem e pode ser que pelo decurso do tempo eles fiquem resolvidos por natureza. Pronto, estamos aqui, isto é só para quebrar um bocadinho o gelo, e de facto o que acontece na prática é que muitos dos serviços não estão dotados dos recursos humanos e materiais para poder efetivamente ter, digamos assim, uma tramitação mais profissionalizada destes procedimentos. E sem desvalorizar o trabalho que muitos colegas fazem em muitos municípios em que eu já conheci várias pessoas que, até não sendo juristas de formação, com empenho e com esforço, lá vão conseguindo fazer alguma coisa, é muito complicado para alguém que não tenha formação jurídica estar aqui a tramitar contraordenações. Portanto, o ter mais tempo para decidir acaba por configurar efetivamente um benefício para as autoridades administrativas. E falando então desta alteração dos prazos de prescrição do procedimento e da coima. Temos uma alteração aqui, é que, contrariamente ao que acontece no regime geral das contraordenações, em que, como sabem, o prazo de prescrição, quer do procedimento, quer da coima, tinha em conta, no caso do procedimento, a moldura abstratamente aplicável e, no caso da coima, a coima concreta aplicada, aqui o legislador veio estabelecer o prazo de prescrição, quer do procedimento, quer da coima, em função da classificação da contraordenação económica. E passamos a ter, por exemplo, no caso do diploma que os meus serviços tramitam, nós tínhamos contraordenações com prazo de prescrição de 1 ano e que agora passaram a 3 anos. Portanto, as leves têm um prazo de prescrição de 3 anos e as graves e muito graves têm um prazo de prescrição de 5 anos. Claro que com aquela majoração que poderá decorrer das causas de suspensão e de interrupção da prescrição, no caso da interrupção da prescrição, podemos ter 4 anos e meio nas leves e 7 anos e meio nas de 5 anos, ao que acresce o prazo de prescrição. Isto relativamente ao prazo de prescrição do procedimento. No caso da coima, artigo 38 do regime jurídico das contraordenações económicas, também encontramos a mesma alteração, ou seja, deixa de ser a moldura da coima concreta aplicável e passa a ser a classificação da contraordenação económica, sendo para as leves de 2 anos e para as graves e muito graves de 3 anos também
que poderá ser acrescido de metade em função das causas de interrupção da prescrição, ao que acresce o prazo de suspensão da prescrição. Como eu referi também, não confundir, e voltando ao que eu disse atrás, a admoestação, que é uma sanção contra a ordenacional, ainda que na prática o que a admoestação significa é que há uma condenação, mas é uma condenação formal, mas que não implica o pagamento de coima, mas não deixa de ser uma condenação. E, portanto, numa futura contraordenação, uma admoestação aplicada anteriormente, se o infrator voltar a repetir, é considerado reincidência. Coisa diferente é a advertência. Esta é, de facto, uma novidade também deste regime jurídico das contraordenações económicas, dado que, como sabem, o regime geral das contraordenações não tem esta figura. Por exemplo, a Lei Quadro das Contraordenações Ambientais apresenta também idêntica figura e, portanto, introduz aqui este regime. Só que este regime, a meu ver, tem um handicap, eu já vou explicar qual é. A advertência, na verdade, em que consiste? Ao contrário da admoestação, que pressupõe a efetiva instauração do processo de contraordenação e, verificada a reunião dos pressupostos para admoestar, poderá a autoridade administrativa proferir uma admoestação. Aqui não chega a haver instauração do processo de contraordenação e, portanto, a autoridade administrativa pode optar por não prosseguir com o processo de contraordenação quando o autuado não tenha sido advertido ou condenado nos últimos 3 anos por uma contraordenação económica. O que é que eu gostaria de referir aqui? Na verdade, a advertência, e este é o meu entendimento, é algo que pode ser feito, por exemplo, por uma autoridade fiscalizadora administrativa com funções de fiscalização, quando seja uma situação passível de rápida regularização e de pequena importância, em que, no fundo, a entidade fiscalizadora diga: olhe, ponha lá isso no sítio. Poderia ser aquele caso que eu dei de o extintor que está mal colocado, ou, no caso, a não manutenção do extintor que não estivesse realizada, mas implica, na verdade, que essa advertência seja feita no momento, através de um auto de advertência e não de um auto de notícia por contraordenação, o que limita, desde logo, a atuação da autoridade administrativa, porque implica que existam meios da autoridade fiscalizadora levantar esse auto de advertência no próprio momento da fiscalização. E se eu bem sei, não sei se é a realidade da maior parte das entidades que estão aqui a assistir a esta conferência, enquanto, por exemplo, no caso das contraordenações rodoviárias, as autoridades policiais estão munidas de equipamento que lhes permitem entregar o auto de forma imediata ao infrator, aqui no caso do auto de advertência, o seu levantamento e entrega imediata ao infrator exigiria esse imediatismo, ou seja, essa possibilidade de entrega imediata ao infrator. Depois, outro aspecto que gostaria aqui de salientar é
também uma novidade, a previsão expressa de uma fase instrutória. Também o regime geral das contraordenações efetivamente não tem esta menção, mas encontramos a menção à mesma no RGCE, desde logo referindo este diploma, salvaguardando aquilo que todos conhecemos, que é o denominado princípio da segregação de funções, que é o facto de o agente autuante ou participante não poder exercer no mesmo processo funções instrutórias e poder realizar as diligências instrutórias que repute por necessárias ou pertinentes, nomeadamente pedindo a colaboração das autoridades policiais, por exemplo, para inquirição de testemunhas, notificações pessoais e atos processuais afins. Outra novidade deste regime é a possibilidade de pagamento voluntário da coima, independentemente do valor da coima. Também aqueles que tramitavam contraordenações ao abrigo do regime geral das contraordenações sabem que o pagamento voluntário apenas era admissível em determinados casos. Portanto, eu vou aqui ao regime geral das contraordenações, ao artigo 50A, que estabelecia precisamente o seguinte: nos casos de contraordenação sancionável com coima de valor não superior a metade dos montantes máximos previstos nos números 1 e 2 do artigo 17, é admissível em qualquer altura do processo, mas sempre antes da decisão, o pagamento voluntário da coima. Portanto, havia aqui um limite a partir do qual o pagamento voluntário da coima já não era admissível. Não encontramos esse condicionamento no regime jurídico das contraordenações económicas. É admissível para qualquer montante. Quais são os benefícios do pagamento voluntário da coima? Eu diria que benefícios aqui só existirão eventualmente no caso das molduras mais reduzidas que encontramos para pessoas singulares nas contraordenações leves. Acontece uma redução em 20% do montante mínimo da coima a cobrar, o que no caso, por exemplo, de uma contraordenação leve que tem uma moldura mínima de 150 euros, passa para 120, e ainda, desde que este pagamento seja efetuado durante o prazo concedido para a apresentação de defesa, a redução das custas também a metade do seu valor. Claro que eu dizia que estes benefícios não são assim tão benefício quanto isso, simplesmente por uma razão. Se for uma situação de concurso de contraordenações, nesta fase do pagamento voluntário, eu não posso fazer o cúmulo jurídico, porque nós ainda não estamos na fase de decisão. E, portanto, quando eu estou a proceder à notificação para o pagamento voluntário em concurso de contraordenações, o que eu estou a dar a possibilidade ao arguido é, tendo ele, por exemplo, 5 contraordenações, é que para cada uma dessas contraordenações ele pague cada infração com uma redução de 20% em cada infração. Portanto, no fundo, nesta fase, nós ainda fazemos um cúmulo material, porque não há nada na lei que no momento em que nós notificamos para o pagamento voluntário, que permita fazer esse cúmulo jurídico. Portanto, o cúmulo jurídico só acontece na fase da decisão administrativa, ou seja, uma vez terminada a instrução
e reunidas as condições para a prolação da decisão administrativa. Depois, outro aspecto, este sim, que a meu ver abona em favor da celeridade processual, é a simplificação do regime das notificações. Nós estávamos bastante condicionados no RGCO, porque pelo menos, e eu até tenho uma publicação sobre essa matéria, havia aqui um consenso na jurisprudência de que apenas eram admissíveis as formas de notificação previstas na lei e, por exemplo, a notificação por carta simples era algo que nós não podíamos fazer em sede contraordenacional, porque na aplicação subsidiária do processo penal com as devidas adaptações, nós não podíamos aplicar o termo de identidade e residência e, portanto, não podíamos fazer notificações por carta simples. Isto mudou com o regime jurídico das contraordenações económicas. E o que é que nós temos aqui? Para além da carta simples, abre-se ainda aqui a possibilidade de realização de notificações por correio eletrónico, desde que, obviamente, o arguido nos tenha facultado esse endereço de correio eletrónico para realizar as notificações. Há ainda, também faço só aqui este parênteses, um diploma que criou o chamado SPNE, o Serviço Público de Notificações Eletrónicas, só que, a meu ver, este regime tem um óbice. É que, para além da adesão da entidade administrativa competente para a instrução e decisão do processo de contraordenação, tem que haver aqui adesão do arguido à mesma plataforma para que a autoridade administrativa possa efetuar as notificações. E, conhecendo eu, ou da experiência que tenho de tramitação de contraordenações, se já é difícil que eles vão levantar as cartas registadas com aviso de recepção aos correios quando têm um prazo de 6 dias em que a carta fica lá depositada à espera, pedir a um arguido que se registre numa plataforma para ser notificado em processo de contraordenação ou exigir essa ação por parte do arguido para poder tramitar de forma eletrónica a contraordenação, confesso-vos que vejo, infelizmente, a intenção do legislador foi boa, mas para já, pelo menos que eu saiba, este diploma não teve grande adesão por causa desta dificuldade. Implica não só a adesão da autoridade administrativa competente, como ainda a adesão do arguido ou o registro do arguido nessa plataforma. Outra questão que também me parece relevante destacar é a previsão expressa da regra da continuidade dos prazos. Portanto, também muitas vezes os tribunais se pronunciaram sobre a questão da contagem dos prazos, porque pela aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, muitas decisões judiciais discutiram se na fase administrativa do processo se aplicava a contagem em dias úteis ou em dias seguidos, sendo certo, porém, que a previsão de norma expressa, nomeadamente para o prazo de recurso de impugnação judicial no RGCO, que determinava a suspensão aos feriados e fins de semana, fazia com que essa contagem fosse feita em dias úteis. Aqui, claramente, há uma uniformização e fica claro que os prazos neste regime jurídico se contam de forma contínua. Portanto, temos norma expressa dizendo que os prazos para a prática de quaisquer atos previstos neste regime jurídico são contínuos, sendo
aplicáveis as regras do Código de Processo Penal com as necessárias adaptações. Portanto, fica aqui totalmente clarificada essa questão. Depois, uma norma que ainda não teve uma plena concretização, mas pela forma entusiástica como eu, cada vez que há uma intervenção pública, ouço o nosso Ministro da Reforma do Estado falar na inteligência artificial e na modernização do Estado, imagino que esteja a ser feito um trabalho substancial para vermos concretizado aquilo que também vem previsto neste regime jurídico, de uma integral desmaterialização da tramitação processual das contraordenações. E é este aqui o 12º ponto, ou a 12ª novidade que eu vos trago aqui. Tramitação eletrónica do procedimento contraordenacional. Este regime jurídico veio efetivamente consagrar essa possibilidade de todo o procedimento ser tramitado eletronicamente, remetendo, porém, esta situação para uma portaria dos membros do governo responsáveis pelas áreas da economia e da modernização administrativa. Ainda que muitos serviços efetivamente tramitem em papel as contraordenações, eu também sei que existem várias empresas que prestam serviços designadamente a municípios na área das contraordenações. Uma delas, não estou aqui a fazer publicidade, mas tive oportunidade de contactar com essa entidade porque chegou a fazer algum trabalho no serviço onde eu estou, que se chama Cisnovar e que tem uma plataforma que se chama GIC, mas sei que existem outras entidades que também se dedicam, digamos, a trabalho idêntico e que já na prática têm aplicações informáticas que já desmaterializaram a tramitação do procedimento contraordenacional, independentemente do facto de estar aqui prevista essa possibilidade. Depois, há aqui um outro aspecto que é a previsão também expressa de constituição de mandatário na fase judicial, mas em determinadas situações. Como sabem, para a apresentação do recurso de impugnação judicial, e portanto estou a falar de impugnação da decisão administrativa final e já não do recurso jurisdicional que possa acontecer em que o arguido recorre da sentença que lhe foi aplicada na primeira instância e ele recorre para a relação. Portanto, esclareço quando estou... Claro que, quanto a esse recurso, tem sempre que ser apresentado por mandatário. Aqui, até agora, ou para aqueles que apenas aplicavam o regime geral das contraordenações, não era obrigatória a constituição de mandatário na fase judicial. Poderia ser o próprio arguido a que, dirigindo a impugnação à autoridade administrativa competente, apresentasse o seu recurso de impugnação judicial. No entanto, o regime jurídico das contraordenações económicas vem prever essa obrigatoriedade sempre que o valor da coima aplicada exceda o dobro da alçada dos tribunais de primeira instância. Eu chamo a atenção que eu aqui neste slide escrevi coima aplicada por entender que esta é a interpretação correta, porque vocês, se forem a ver no diploma, lá diz da coima aplicável, e penso que não terá sido essa a intenção do legislador, porque, na verdade, estando prevista no RGCE a proibição da reformatio in pejus, ou seja, não poder haver agravamento da coima na fase judicial do processo, não me parece que fizesse sentido referir aqui da coima aplicável, porque, na verdade, o que pode acontecer em sede judicial é ou a sentença vai manter a coima aplicada, ou então vai rever ou até entender que
a situação em causa não deveria ter sido objeto de sanção. Mas, portanto, sempre que a coima aplicada exceda o valor, o dobro da alçada dos tribunais judiciais de primeira instância, que no momento atual é de 10 mil euros, atendendo ao que está na lei da organização do sistema judiciário, como eu venho ali mencionando, é obrigatório. Depois, aqui, por último, ou antepenúltimo, a questão da cobrança coerciva de coima e custas. Como sabem, no âmbito do regime geral das contraordenações, durante muito tempo, a coima e custas eram executadas nos tribunais. Houve ali um momento em que, por força de uma alteração no regulamento das custas processuais aplicável às contraordenações subsidiariamente, como as custas passaram a ser executadas pela autoridade tributária e aduaneira, a Procuradoria-Geral da República emitiu uma diretiva determinando que essa diretiva vinculava os tribunais e as autoridades administrativas, determinando que as custas deveriam ser remetidas para execução para a autoridade tributária. E, portanto, ficaram apenas as coimas nos tribunais e as custas passaram para a autoridade tributária. Mantendo-se, obviamente, as sanções acessórias nos tribunais, e isso é a única coisa em que não mudou. Em caso de execução de sanção acessória, não é a autoridade tributária que vai executar a sanção acessória. Aqui, no regime jurídico das contraordenações económicas, o que é que encontramos? Da decisão condenatória não impugnada judicialmente, o que é que os serviços terão que fazer? Extrair uma certidão de dívida que reúna os requisitos do artigo 163 do Código de Procedimento e Processo Tributário, procedendo-se à cobrança coerciva em processo de execução fiscal, que é da estrita competência da autoridade tributária e aduaneira. Para quem ainda não adotou diligências nesse sentido, alerto aqui que terão que entrar em contacto com a autoridade tributária e aduaneira para serem criados perfis para os instrutores que, na fase de execução, fiquem com a gestão destes processos, tenham um perfil do utilizador na plataforma da autoridade tributária que gere estas cobranças coercivas e possam, então, criar aí esses processos de execução com base nessa certidão de dívida que tem que ser emitida pela autoridade administrativa competente. Por último, o registro de decisões condenatórias. É algo que, uma figura que já existia por exemplo, na Lei 4 das Contraordenações Ambientais e, no fundo, este regime jurídico obriga a que a autoridade competente para a decisão dos processos de contraordenação organize e mantenha um registro de decisões condenatórias definitivas com menção das respectivas sanções principais e acessórias aplicadas, isto para garantir que, efetivamente, por exemplo, a autoridade competente possa verificar se o infrator é reincidente ou não naquela contraordenação económica. Termino aqui cumprindo o tempo que me foi atribuído esta minha breve exposição sobre as principais novidades que encontramos no regime jurídico das contraordenações económicas, deixando agora então aqui espaço para o esclarecimento de eventuais dúvidas que tenham sido colocadas pela audiência. Muito obrigada. Olha, não está em contraordenação.
Muito pelo contrário, cumpriu escrupulosamente o tempo e, portanto, quero agradecer-lhe desde já isso mesmo. Depois também dar nota, eu estive aqui a acompanhar a ação, como tinha dito, dar nota de que a promessa inicial, que era trazer aqui a luz sobre este assunto, mas não trazê-la no âmbito de uma análise jurídica que fica na dimensão teórica. Os exemplos, desde os extintores, as medidas, os mapas, acho que tudo isso acabou por ilustrar em concreto o que tinha prometido, não é? O que interessa aqui é que as pessoas consigam efetivamente converter aquilo que o regime indica para aquilo que depois é a sua prática. E também já percebi, alinhada um bocadinho naquilo que foi dizendo, que há da sua parte já muita reflexão e investigação em torno deste regime e que se calhar ventos de mudança também se imporiam, não é? Ventos de mudança também se imporiam. Muito obrigada, doutora Ana, muito obrigada pela partilha e entretanto eu peço também aqui no nosso chat que vão fazendo algum ponto de situação em relação àquilo que acabaram de receber e absorver. Da nossa parte, vamos então agora fazer a segunda, não é? Fazer aqui a segunda parte, que é, ao longo da sessão, fomos tendo aqui algumas questões e eu vou começar com os preliminares. Concorda? Portanto, Sim, começamos sim. com aquelas questões preliminares e vamos procurar aprofundar aqui algumas das alíneas, se assim pudermos dizer, que os nossos participantes foram identificando como tendo a necessidade de clarificação. Então, tínhamos aqui uma primeira pergunta prévia. Qual é a competência do município versus a ASAI no âmbito do regime do RJC, do RGCE? Muito bem. Passando a clarificar essa questão. Se consultarem o regime jurídico das contraordenações económicas, nós temos lá uma norma, que é o artigo 41, cuja epígrafe é precisamente autoridades competentes, que diz o seguinte: no número 1, as competências de fiscalização, instrução e decisão dos processos de contraordenação são cometidas às entidades administrativas previstas na lei. E vou passar agora a concretizar com o exemplo das câmaras municipais e até no âmbito da segurança contra incêndio em edifícios. Numa alteração ao regime jurídico da segurança contra incêndio em edifícios, passou a estar previsto que em todas as tipologias inseridas na primeira categoria de risco, a competência é dos municípios. E, portanto, isto é dizer, se um polícia municipal ou um agente de fiscalização for a um estabelecimento de restauração e bebidas que esteja classificado na primeira categoria de risco, ele terá que levantar o auto de notícia por contraordenação por infração ao regime jurídico das contraordenações económicas e a entidade competente para tramitar esse auto é a Câmara Municipal. E porquê? Porque aquele estabelecimento ou edifício está classificado na primeira categoria de risco. A questão da ASAI só se coloca quando há determinados diplomas abrangidos por este regime jurídico que já eram competência da ASAI e, portanto, que já diziam lá é competente para instruir e decidir estes processos a ASAI. No entanto, com tanta legislação que ainda existe em vigor, pode acontecer que exista algum diploma que, por omissão do legislador, não tenha prevista, que foi eventualmente classificado como contraordenação económica, mas que por omissão do legislador não está prevista a autoridade administrativa competente para tramitar. Então, o que é que vem dizer o número 2 do artigo 41? Não havendo previsão legal, que é este caso que eu estou a dizer, considera-se competente para efeitos do disposto no número anterior à ASAI. Porquê que o legislador criou este mecanismo? Para evitar que, na falta de previsão legal, uma contraordenação deixe de ser tramitada. A Lei Quadro das Contraordenações Ambientais também tem uma disposição semelhante e diz assim: se não for mais ninguém competente, é a IGAMAOT, que é a Inspeção Geral do Ambiente, etc. Portanto, esta solução é semelhante
fazendo aqui uma equiparação àquela lei quadro das contraordenações ambientais tinha. E, portanto, isto é dizer, para o caso de um município, se a competência prevista na lei é do município, a ASAI não se substitui ao município. O município tem essa competência prevista na lei, como eu dei este caso da segurança contra incêndio em edifícios, e terá noutro diploma, eventualmente da competência do município, que também tenha sido abrangida por esta alteração legislativa. Só se o diploma não previr a competência do município é que entra a ASAI de forma subsidiária, digamos assim. Portanto, é possível que ambos, município e ASAI, tenham competência para, desde que haja essa omissão, não é? Este espaço em aberto. Exatamente, exatamente. Havendo omissão da previsão da entidade competente. Passamos aqui a uma segunda questão, que eu tenho alguma dúvida na questão, mas ela era prévia, portanto vamos lá ver se nós conseguimos extrair daqui qual é a questão. O artigo 58 estabelece que, após o levantamento do auto de notícia, o arguido deve ser notificado para que, no prazo de 20 dias, se possa pronunciar por escrito sobre a contraordenação que lhe é imputada. Ou querendo fazer o pagamento voluntário nos termos do artigo 47. Dentro do prazo referido no número anterior, o arguido pode requerer a sua audição, juntando documentos probatórios e arrolar testemunhas. Ele pode fazer isto? Eu vou esclarecer essa questão e percebo quem a colocou. É o seguinte: no regime geral das contraordenações, esta previsão expressa da audição do arguido não vinha prevista. E eu própria, o que é que fazia? Como nós conferíamos ao arguido a possibilidade de se pronunciar por escrito, eu afastava a audição do arguido porque ele não era testemunha, ou seja, a autoridade administrativa estava obrigada a ouvir as testemunhas e o arguido, nos termos do Código de Processo Penal, não pode ser testemunha porque é arguido, mas ao facultar, como o RGCO abria a possibilidade de audição escrita ou oral, se eu optasse por uma, não dava a outra. E, portanto, o arguido pronunciava-se por escrito. O RGCE veio alterar essa situação. E eu entendo que, quando o legislador, de forma expressa, incluiu esta possibilidade aqui no número 2, foi para fazer acrescer àquilo que já existia. Ou seja, diz muito bem, o arguido pode pronunciar-se por escrito e ainda pode requerer a sua audição. Portanto, aqui é cumulativo, respondendo à questão, se porventura, para além de arrolar testemunhas, o arguido requerer a sua audição em auto de declarações, nós aqui somos obrigados a fazê-lo à luz deste número 2. Ok, portanto, é aqui sublinhando a mudança em relação ao regime geral. Exatamente. Agora, já dentro da nossa sessão, temos aqui uma próxima questão, e tinha a ver com as atividades de fiscalização e a classificação das empresas. Relativamente à dimensão da pessoa coletiva, e considerando que o mapa pessoal tem que estar afixado nas empresas, no ato de fiscalização não deveria haver a indicação do número de trabalhadores constantes nesse mapa, aplicando-se apenas a classificação de média empresa, quando não se consiga aferir em concreto a dimensão da empresa? Claro que sim, é esse o princípio, ou seja, eu já estou a perceber a questão porque eu aqui não o referi. O legislador, efetivamente, eu aqui não dei tudo, como eu disse, eu dei aqui uns traços gerais e não dei tudo. Mas por isso é que estas questões também são interessantes, porque elas acabam, não podendo esgotar o tema, todos nós sabemos isto é uma pincelada sobre o regime jurídico, mas estas questões depois também permitem fazer aqui alguns apontamentos adicionais. Exatamente, aquilo que é dito está correto, ou seja, e porquê? Porque, para além da questão da falta de elementos para a qualificação da empresa determinar a sua qualificação como média, no entanto, isto só acontece, como disseram e bem, quando no momento da fiscalização não for possível saber quantos trabalhadores é que existem. E porquê? Porque o artigo 19
do RGCE, que tem como epígrafe classificação das pessoas coletivas, determina: para efeitos do disposto neste regime, as pessoas coletivas são classificadas como microempresa quando empregam menos de 10 trabalhadores, pequena empresa quando empregam entre 10 e 49, média quando empregam entre 50 e... Portanto, estabelece então quais são os critérios de enquadramento. E até diz o número 2 que, para efeitos deste enquadramento, tem-se em conta o número de trabalhadores ao serviço a 31 de dezembro do ano civil anterior ao da data da notícia da infração e que inclui nos trabalhadores os assalariados, os proprietários gestores, as pessoas que trabalhem para a empresa com nexo de subordinação e os sócios que exerçam tanto. Ou seja, está correto, sempre que existam elementos no local da fiscalização que permitam provar que é este o número de trabalhadores, perfeito. E a obrigação do agente de fiscalização é, portanto, tipificar que é microempresa, porque, de acordo com o mapa, até pode juntar uma cópia desse mapa fixado no estabelecimento. Portanto, é uma prova documental que atesta que se trata de uma microempresa ou de uma média empresa. Só na falta desses elementos é que, para o auto não ficar omisso, é que vai para a média empresa. Pronto, ficamos com o esclarecimento. Portanto, e agora vamos aqui à segunda questão. Estamos respondidas em relação à primeira. Em relação à segunda, considerando que o teor do regime jurídico das contratações económicas está desenhado para o exercício de atividades económicas, como resulta do teor do número 2, artigo 1, estando perante uma contraordenação praticada por uma pessoa singular que não exerce qualquer atividade económica, nem praticou um ato suscetível de valorização económica, como é que o regime é aplicado? E eu não vejo a questão, é assim, é o próprio legislador, esse exercício não tem que ser feito por nós, ou seja, agora, a questão que se pode colocar é: será que quem levantou o auto enquadrou devidamente o ilícito no regime aplicável e porquê? Se o agente autuante foi a um local e detectou uma infração que é uma violação ao regime jurídico das contraordenações económicas, nós não temos que questionar. Porquê? Quando o Decreto-Lei 9/2021 conformou aproximadamente 170 diplomas legais a este regime jurídico e passou a classificar todos aqueles factos como contraordenação económica, nós temos simplesmente que aplicar a lei. E isso não tem que ver com ser pessoa singular ou coletiva. Tem que ver com o facto. Ou seja, falando agora, vou pegar outra vez na segurança contra incêndio em edifícios. A falta de extintor antes era uma contraordenação. Falta de extintor. E agora a lei da segurança contra incêndio diz: considera-se contraordenação económica leve, portanto, passou a qualificar como contraordenação económica. E eu não tenho que questionar a qualificação que o legislador entendeu fazer. Se o legislador entendeu que aquilo era uma contraordenação económica, eu recordo o que eu disse logo no início da sessão. O que é que o legislador fez? Vou voltar ao artigo 1º. O legislador, no Decreto-Lei 9/2021, no número 1, pôs assim: o presente regime jurídico, no anexo ao Decreto-Lei 9/2021, portanto, que é o RGCE, o presente regime jurídico é aplicável às contraordenações económicas que sejam qualificadas por lei como tal. Ponto. Está aqui dito. Se a lei qualificou como contraordenação económica, não tem que ver com o ser pessoa singular. Não somos nós que, olhando para o que a pessoa está a fazer, vamos qualificar como atividade económica. E voltando à segurança contra incêndio, eu vou dizer, eu tenho autos de notícia que são levantados a quem tem oficinas, a quem tem
cafés, a quem tem lares, a quem tem escolas, ou seja, em todas estas áreas de atividade Há contraordenações económicas. é a contraordenação económica, ok? Ou seja, aquilo... Por exemplo, um estabelecimento de ensino dedica-se à educação, não é à venda de pneus, mas é contraordenação económica. Porquê? Porque o regime jurídico da segurança contra incêndios qualificou tudo o que se prende com a segurança contra incêndio em edifícios como contraordenação económica. Portanto, a mim, entre aspas, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, nos termos da lei, o que é que compete? Instruir e decidir as contraordenações por segurança contra incêndio em edifícios, que são contraordenações económicas à luz do novo regime jurídico em vigor. Portanto, aqui um sublinhado muito importante, o regime jurídico, ele atenta ao ato e não ao sujeito. O relevante é o ato e não o sujeito. Ao facto. Se aquele facto está e não tipificado como contraordenação económica, não interessa se é pessoa singular ou coletiva. É o agente que praticou o facto que foi qualificado ou classificado como contraordenação económica. Fica o esclarecimento. Uma próxima questão é: se a autoridade administrativa optar por levantar um auto de advertência em vez de instaurar logo um processo contraordenacional, isto impede depois que, caso exista auto de notícia, o processo seja arquivado porque a infração já foi sanada? Não. O que acontece é que quando é levantado um auto de advertência, há um procedimento associado, ou seja, é dado um prazo ao infrator para regularizar a situação e o que acontece? Se fim do prazo ele regulariza, morre ali, porque a advertência não é contabilizada para efeitos de reincidência. A admoestação sim, mas a advertência não. Deixem-me só confirmar aqui na norma, se ele não cumprir, vai para contraordenação. É o que diz a lei. Eu vou só aqui procurar a norma da advertência no regime jurídico das contraordenações económicas para não cometer aqui. Muito bem. O que é que acontece? Eu vou passar a dizer o que é que o artigo 56 refere. Com o auto de advertência, o infrator fica imediatamente notificado através da entrega do auto de advertência para a adoção das medidas necessárias para reparar a situação reportada e para, em prazo determinado no auto, demonstrar que se encontra a cumprir a norma, avisando de que o incumprimento da medida corretiva determina a instauração do processo de contraordenação. E depois o número 3 acrescenta: a autoridade administrativa determina o arquivamento dos autos, se a situação for regularizada, ou a instauração do processo de contraordenação, consoante o infrator cumpra ou não aquilo que lhe foi determinado. A decisão de aplicação da advertência não equivale à decisão condenatória. Ok. Portanto, temos aqui a resposta. Fecha o assunto caso ele cumpra, não fecha o assunto se ele não cumprir. Temos uma outra questão que alguém dizia que era muito importante esclarecer, que é: o levantamento do auto de advertência tem de ser no momento da fiscalização ou pode ser enviado posteriormente? Depois continua, não sei se quer a questão toda ou se quer primeiro isto. Portanto, o levantamento do auto de advertência tem que ser no momento da fiscalização, não pode ser enviado posteriormente? Nada na lei o determina. Agora, acho que, sinceramente, o princípio do legislador não foi esse. Ou seja, porque não é uma obrigação. E eu vou-vos dar um exemplo. Na maior parte dos casos em que eu recebo autos das forças policiais, ninguém levantou auto de advertência. As polícias levantam logo auto de notícia por contraordenação. E nós, enquanto autoridade administrativa, não podemos
já uma vez recebido como auto de notícia por contraordenação, convertê-lo em auto de advertência. Sim. Está levantado como contraordenação. E nós o que temos é que tramitar. Por isso é que eu digo que eu acho que esta norma até tem uma finalidade positiva, está feita, parece-me a mim, nomeadamente para. É uma norma que tem plena aplicação para polícias municipais, para infrações leves, porque isto não é válido para graves e muito graves. Eu não estive aqui a discriminar quais são os pressupostos do levantamento do auto de advertência, mas tem que ser para infrações leves. Portanto, eu Estamos acho a que falar quase numa vertente pedagógica, uma primeira exatamente, chamada de atenção. exatamente. A ideia aqui é pedagogia no auto de advertência e, portanto, no meu entendimento, faz-me sentido que esse auto seja imediato. Okay. E não Depois, se a enviado pessoa não posteriormente. cumprir, exatamente, se a pessoa não cumprir, vai para a contraordenação. Pronto, e a questão continuava com o seguinte: junto à notificação de pronúncia, pode ser anexada entretanto, vi aqui mais uma questão. Junto à notificação de pronúncia, pode ser anexada uma cópia do auto de notícia para que o arguido tenha acesso a todos os elementos de que vem acusado? Sim, sempre. Eu, pessoalmente, todas as notificações da instauração do processo vão com a autonotícia. Faz fé, é o documento. Eu não presenciei, eu apenas sou instrutora. Eu notifico aquilo que foi presenciado pela autoridade fiscalizadora. Portanto, tenho que notificar a prova, não é? Que é o autonotícia. Portanto, anexo sempre, sob pena de a não anexação, a meu ver, pode ser, em sede de defesa, contrariada, dizendo que não foram fornecidos ao arguido todos os elementos Os dados. relevantes para que ele possa apresentar a defesa. Temos aqui mais uma questão. Se tem tido resposta da autoridade tributária na cobrança coerciva de coimas aplicadas e remetidas para execução via AT em tempo útil? Tem tido resposta? Sim, temos tido resposta. A dificuldade que por vezes temos é quando há pagamentos em prestações, e eles nem sempre nos estão a mandar essa informação atualizada. E, portanto, dificulta. Quando é pagamento integral é fácil, não é? Porque associamos logo ao processo, mas quando não, eles não têm sido nessa parte do pagamento prestacional, depois é difícil não perder o fio à meada. E depois, quando é assim, temos que questionar, não é? Por escrito. Eu agora, eu apercebi-me que houve alguém, desculpe interromper com Sim. esta situação, mas queria proteger essa situação. É que, de facto, faço aqui uma ressalva no envio do auto quando eu entendo que nós devemos proteger os denunciantes, porque eu vi aí qualquer coisa de É alguém que isso. escreveu. Eu já ia. Pronto, Foi a pessoa que colocou a questão, precisamente, ok. se o arguido deve ou não ter acesso aos elementos, e a questão agora coloca-se assim: ok, ele tem acesso, mas entretanto, o que é que se faz Sim, se o houver que é que indicação de acontece? testemunhas ou No meu, denunciante? a minha experiência, o que é que me diz? Nós, no meu serviço, sempre que há uma denúncia, a denúncia não faz parte do auto de notícia. A denúncia é aquilo que vai originar uma ação de fiscalização. E uma denúncia pode ser infundada. E o que acontece é que nós vamos verificar a denúncia, se constatamos os factos que são denunciados, o que é que a autoridade vai fazer? Vai levantar um auto de notícia por contraordenação. E não tem que pôr lá o nome do denunciante. Porque se nós formos analisar o regime jurídico das contraordenações económicas, ao contrário do RGCO, que nos remetia para o Código de Processo Penal, nós até temos aqui, no RGCE, o que é que deve constar do auto de notícia. Se vocês forem a consultar o artigo 53, diz precisamente: a autoridade competente no número 1 levanta o respectivo auto de notícia quando, no exercício das suas funções, verificar ou comprovar presencialmente qualquer contraordenação económica, ou pode ser através de uma participação. Mas, portanto, quando há uma denúncia vinda de um particular, nós
o que fazemos é verificamos a denúncia. A denúncia não deve ser do conhecimento do infrator arguido. E este é o meu entendimento. Se porventura, porque às vezes há situações até de litígio e de litigância, porque há concorrência entre estabelecimentos de restauração e bebidas, etc., e pode haver atos de retaliação por parte de quem foi objeto da fiscalização. E, portanto, se porventura o denunciado vier a pedir acesso a dados do denunciante, e eu entendo que nós não devemos facultar os dados pessoais do denunciante, mas apenas o conteúdo da denúncia. Eu posso, que é, no dia tantos do tal, vamos imaginar, aqui não é contraordenação económica, mas vou pegar aqui num exemplo de uma ambiental, constatou-se que a empresa X estava a despejar resíduos para o rio Lima, vamos imaginar. E, portanto, eu posso, a pedido do denunciado, que até depois foi constituído arguido, facultar-lhe o teor da denúncia e ocultar os dados do denunciante por uma questão de proteção de dados pessoais, simplesmente por uma razão. Não é de todo relevante para o auto de notícia que foi levantado quem denunciou. O que é relevante é que havia um facto ilícito e censurável que preenchia um tipo legal que determinou o levantamento do auto e a instauração do processo. Portanto, é isso que é pertinente. E aqui sublinhar aquilo que referiu desde logo, que é a questão do o importante não é, ou melhor, o que deve sobrevir não é a questão de a denúncia, mas antes aquilo que é verificado no ato de fiscalização. No ato da fiscalização. Ora bem, nós temos agora aqui uma questão bastante comprida da Câmara de Mortágua, mas eu acho que em termos sumários, porque tem a ver aqui com o regime, o REJAC, não é? O regime jurídico do comércio, dos serviços e restauração. Portanto, no caso da apresentação de uma mera comunicação prévia desconforme, nos termos do artigo 7 do REJAC, sendo a infração qualificada como contraordenação económica leve ao abrigo do regime jurídico das contraordenações económicas, qual é a entidade competente para instaurar o processo? Um bocadinho na linha do que tinha dito. Será que o município ou será que a ASAI? Portanto, se há indicação no próprio artigo que isto pergunto, constitui... na lei habilitante, eu pergunto à pessoa quem é que é a entidade competente. Ou seja, nesse REJAC, quem é que é a entidade competente para a instauração do processo? Não há precisamente essa indicação aqui. Na linha 4 do artigo 7 diz que o início do exercício da atividade de comércio, serviços de restauração é em causa, após a apresentação de mera comunicação prévia, desconforme com o disposto dos números anteriores, constitui contraordenação económica leve punível nos termos do regime jurídico das contraordenações económicas. Portanto, esse regime jurídico não prevê uma entidade competente, é isso que me está a dizer? Vamos perguntar aqui, eu não lhe consigo dizer isto, mas o que... Pode-me dizer qual é o diploma, que é para eu tentar procurar aqui na internet? Portanto, é o regime jurídico... Sim, mas o decreto-lei, que é para eu ir lá mais direto. Não tenho, mas se aqui o Gil nos puder ajudar, deixe lá ver. Já está aqui. Decreto-lei 10 de 2015. Ok, deixe-me ir lá ver. Vamos lá ver. E a última questão, isto é de 16 de janeiro. Esta parte é que eu acho... é sempre a parte com que me regozijo, que é o facto de, do outro lado, as pessoas estarem em comunidade, ouvindo-se e colaborando também aqui. Isto ajuda naturalmente à celeridade também do esclarecimento. Portanto, mas esta dúvida colocada aqui diz respeito àquilo que já tinha referido, lá está inicialmente, não é? Na omissão, e esta é pertinente, na omissão, será então aqui o município? A ASAI. Deixe-me só abrir aqui o diploma, porque assim já... Eu, entretanto, e alguém até já nos colou aqui isto, mas se calhar veja o artigo 146.
fiscalização. Eu não queria parar nisto, mas vou aproveitar enquanto a doutora Ana chega ao diploma para, mais uma vez, sublinhar aquilo que a Inês já tem vindo aqui a dizer no chat. Em relação à apresentação, vocês vão receber os diapositivos. Eu peço a todos que no final desta sessão, entre hoje e amanhã, a equipa vai enviar para o e-mail com que se registaram o questionário para que nos possam também dar nota daquilo que foi a vossa percepção das aprendizagens e de como decorreu esta sessão. Portanto, depois desse preenchimento automático à emissão do certificado e, entretanto, depois receberão também a apresentação. Eu aproveitei para dizer isto enquanto lhe dava tempo para ler. Já leu? Já está, já tenho a resposta. Então... É assim, efetivamente, o artigo 146 do REJAC clarifica a questão dizendo o seguinte: o número 1 diz isto: sem prejuízo das competências atribuídas por lei a outras autoridades na fiscalização, bem como das competências atribuídas por diplomas específicos à ASAI, a fiscalização e instrução dos processos de contraordenação instaurados neste âmbito compete à ASAI e às câmaras municipais, nos casos em que estas sejam autoridades competentes para o controle da atividade em causa. E o número 2 esclarece precisamente: cabe ao inspetor da ASAI e ao presidente da Câmara, conforme o caso aplicável. Respondendo à questão, se nessa situação da comunicação prévia a gestão ou a fiscalização da comunicação prévia é do município, porque a lei assim o prevê, é a Câmara Municipal que tem que instruir e decidir essa contraordenação, ainda que ao abrigo do regime jurídico das contraordenações económicas. Se é competência da ASAI, é competência da ASAI. E eu agradeço-lhe a disponibilidade para esta situação em concreto. Tínhamos falado dos casos práticos, olha, tínhamos falado dos casos práticos, cada participante terá cada pessoa que está do outro lado terá um, tivemos aqui um em concreto. Ora, muito bem, eu acho que vamos, se calhar lanço-lhe assim só mesmo, e agora em último reduto, uma última questão que é, em seu entender neste momento, qual é o maior desafio processual para quem aplica o regime jurídico das contraordenações económicas? Neste momento, qual é o maior desafio processual de quem partilha consigo estas dores? Eu sinceramente, para além desta disparidade de realidades do ponto de vista dos recursos disponíveis para a tramitação, eu acho que vai haver muito não pagamento de coimas e remessas para execução, porque as molduras de coima são muito elevadas e atendendo ao que nós ouvimos nas notícias e à forma como as nossas PMEs vivem na linha d'água, eu acho que isto é capaz de ser um bocado complexo depois ver, portanto, estas coimas, mesmo que venham a ser aplicadas, a virem a ser pagas, porque como tiveram a oportunidade de ver aqui, há aqui coisas que são completamente desrazoáveis, fruto desta harmonização que não teve em conta cada realidade, e eu exemplifiquei-vos com o extintor, como também certamente outros colegas terão situações idênticas, não é? Pronto, e se os serviços já estão pressionados com processos, isto acabará por contribuir com o dobro do trabalho, sim, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Ana, agradeço-lhe muitíssimo a disponibilidade com que esteve aqui, entregando aquilo que é. Eu ia brincar consigo, mas já está em bodas de prata. Portanto, já está em bodas de prata, 25 anos dedicada a estas matérias e tenho que enaltecer a forma entusiasta e motivada com que traz o tema, mesmo sendo um tema que lhe é dissonante, discordante com várias coisas, mas lá está, é também uma perspectiva crítica que traz e que nos deve levar a todos a refletir e ao mesmo tempo também deixa esta última nota em que posicionou. Portanto,
é esta questão, se estamos a falar de factos, não estamos a falar de pessoas, se estamos a falar de omissões, o que está omisso ou é para uma entidade ou é para outra, há estas divergências e o conhecimento que tem é que a faz com esta naturalidade. Dizer as coisas como se fosse tudo muito fácil, mas é preciso tempo para que se possa perceber isto como algo tão fácil. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada, eu. A quem nos acompanhou também, agradecer o entusiasmo com que estiveram aqui, as questões que foram lançando. Nunca será demais sublinhar, gostaríamos muito que continuassem a estar connosco, acompanhando-nos através daquilo que são as nossas montras, os nossos canais de comunicação, seja o nosso site, seja o LinkedIn, as redes. Só faz sentido quando triangulamos isto, não é? Quando temos em curso, quando temos os especialistas e quando temos as pessoas que bebem conhecimento para poderem ser melhores e para que a administração pública também possa ela cumprir o epíteto, não é? Ser inovadora, modernizada, de vanguarda de futuro. Serve-nos a todos. Obrigada a todos. Nós voltaremos a estar aqui em julho, creio eu, se não em setembro. Se não falar com todos antes, é mesmo isto. Votos de umas excelentes férias, se não, continuação de um ótimo trabalho. Doutora Ana, muito obrigada.